As influenciadoras acabaram. Nos últimos meses, essa frase ecoou em todos os lugares, gente. No backstage de moda, na internet, nas próprias influenciadoras. O que está acontecendo com o mercado? Porque essa narrativa, ela surge de vários momentos que estão acontecendo agora, como por exemplo, queda no varejo, retração de publi, influenciadoras voltando para o CLT, saturação estética, cansaço do público, ascensão do UGC e uma mudança profunda no comportamento de consumo. Só que existe um problema. Essa frase só parece verdadeira quando é analisada isoladamente. Porque quando colocada dentro da história de moda, da tecnologia, da comunicação e do comportamento humano, ela muda completamente de significado. E para entender o que está acontecendo no presente, a gente precisa olhar para o passado. Porque a influência, ela não começa com o Instagram e não termina com o TikTok. E nunca foi apenas sobre postar um look. A influência é fruto de 3 pontos que se cruzam há décadas: comportamento humano, moda e tecnologia. E quando essas 3 forças se juntam, elas movem um ecossistema inteiro. Então, se você gosta de análise de mercado, de história, de moda, de beleza, de todos esses lugares que a gente ama conversar sobre, esse vídeo será perfeito pra você. Eu te prometo que se você ficar até o final, você sairá muito mais rico do que entrou. Eu tenho certeza absoluta que vai agregar demais na sua vida. Então, se você gosta de moda inteligente, bora lá comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! Antes de falar da influência digital, a gente precisa ver da influência antes da internet, porque, gente, antes era muito vertical e já falamos disso várias vezes aqui no canal. Então, para entender o presente, a gente precisa voltar lá no século XX, quando a influência ela era uma via de mão única. Então, o sistema, gente, ele era vertical e era muito centralizado. Como que ele funcionava, que a gente já sabe: Paris, revistas, celebridades, consumidor. Durante décadas, a moda funcionava assim. Então, a alta costura criava o desejo, as revistas interpretavam, as celebridades validavam e o público imitava. Era um ecossistema que era controlado por pouquíssimas mãos. Só que 2 transformações históricas romperam essa ordem. Primeiro foi o prêt-à-porter dos anos 60 aos 70. Então, com Saint Laurent, a moda deixa de ser restrita à alta costura e entra no varejo. O olhar começa a se democratizar com essa moda e a estética, ela deixa de ser intocável, que até então a moda ela era muito distante. E depois nós tivemos o surgimento do fast fashion dos anos 90 para os 2000, onde teve Zara, H&M, Topshop, que pela primeira vez na história, uma tendência poderia estar na passarela e em algumas semanas depois, nas pessoas. E isso altera completamente a autoridade de moda. Porque com todo esse movimento, a imprensa ela perde a exclusividade. E o olhar do público ele acaba ganhando força. E o que acontece com isso? A moda acaba se aproximando da massa, do povão, do mainstream. E a fundação da influência ela já estava sendo construída. Muito, muito antes mesmo de ter o termo influenciador. E aí a internet surgiu e a moda virou comunidade. Então, ali do final de 99 até mais ou menos 2005, nós tivemos a chegada dessa primeira leva de internet, que foi ali um fenômeno silencioso, porém revolucionário. De repente, as pessoas elas não precisavam mais de nenhuma revista de moda. Elas tinham Fotolog, Orkut, MySpace, fóruns como The Fashion Spot, blogs rudimentares e também Lookbook.nu nascendo. Não sei se vocês usaram, eu usei muito, gente. E sem perceber, essas plataformas estavam fazendo história. Porque a influência digital, ela nasce exatamente aqui. Não como uma profissão, mas como um comportamento. Era moda sem glamour, sem uma estética editada, sem patrocínio nenhum. Era moda real, compartilhada por pessoas iguais. Marsha McLuhan chama isso de aldeia global, quando a circulação de ideias se torna horizontal e não vertical. Foi o primeiro momento em que a moda deixou de ser entregue e passou a ser compartilhada. E aí vem o capítulo 3, e muito importante, que foi as blogueiras e a primeira revolução da moda digital. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, histórias de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá muito like aqui embaixo pra me ajudar muito. Já dá hype nesse vídeo, vamos hypar. Inscreva-se no canal, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis pra você aprender a moda comigo. E gente, já põe esse comentário aí embaixo, você acha que a influência tá acabando? Você acha que é o fim da influência? E também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram e TikTok. Eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. E óbvio, já posto esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Bora lá continuar? Entre 2004 e 2012, o blog virou uma potência
potência cultural. As blogueiras de moda interpretavam tendências, traziam referências internacionais, transformavam o look do dia em linguagem, criavam comunidade baseada em afeto e não no algoritmo, que na época nem existia esse tal de algoritmo, e desenhavam identidades que não existiam nas revistas. Gente, falando português claro, elas traziam a moda para uma vida mais real. E a imprensa, gente, percebeu o impacto que tudo aquilo estava acontecendo. Por quê? Porque as marcas, elas começaram a perder o impacto, né? Aquelas marcas E o público começou a perceber que aquela era a era mais democrática de moda da história. E esse movimento inaugura uma nova autoridade, que é a autoridade da mulher comum. Uma autoridade que ela não era construída por status, mas por consistência estética e também narrativa. E a partir daí, gente, o poder muda de lugar e nunca mais volta a ser o que era antes. De 2003 a 2016, o Instagram veio com a era da imagem como capital. Então o Instagram, gente, ele entrou no game pra mudar tudo. Não é mais sobre só compartilhar, é sobre performar. O feed começa a ser a sua vitrine. A vida era editorial e o lifestyle vira marca. E aí a moda, ela entra no auge do espetáculo. E essa fase, ela consolida a influenciadora como veículo de comunicação, mídia independente, canal de vendas e referência de estilo global. Pesquisas do período, elas mostram que o público já comprava roupas diretamente por recomendação do Instagram. Então a estética, ela se organizava em torno de ambientes perfeitos, luz perfeita, maquiagem perfeita e look perfeito. Mas, gente, essa perfeição, ela tem um preço. E sabe qual que é o preço? Globalização. E não é qualquer globalização, é a globalização do padrão, fica tudo igual. E quando todo mundo fica igual, o que acontece com o impacto? Ele diminui. Guy Debord previa isso. A estetização da vida coloca tudo no mesmo palco e tudo se torna espetáculo. Quer dizer, quando todo mundo é alguma coisa, ninguém se diferencia, logo todo mundo divide muito essa mesma atenção. E aí veio um ponto: a saturação e a estética do cansado. A estética perfeita, ela se esgota e o olhar do público muda. O ritmo das criadoras acelera e a performance constante se desgasta. E por que, gente? Porque o look vira uniforme, a estética vira fórmula, a vida vira vitrine e todo mundo tá fazendo igual. E a influência, ela não deixou de funcionar. É um mercado milionário, bilionário na verdade, a gente já vai entrar nisso. Mas fica sem alma, sem surpresa, sem narrativa. E o terreno para um colapso começa a ficar pronto, porque ninguém quer mais dar audiência para algo que já é visto. E aí, gente, veio a pandemia que desmantela a fantasia. Gente, a pandemia veio e ela acabou desmontando tudo que havia sido criado nesses 10 anos de internet. Segundo McKinsey, em 2020, o varejo global de moda caiu cerca de 27 a 30%. Categorias formais colapsaram e o público migrou para conforto e utilidade. Então, não tinha viagens, não tinha eventos, não tinha vida social, não tinha estética aspiracional e, ao mesmo tempo, quem que explode? O TikTok, que era uma rede, é uma rede muito mais orgânica, muito mais real, onde as pessoas não dependem de seus seguidores para elas conseguirem ter números. Se ela fizer um vídeo ali muito bom e que prenda a atenção da maioria das pessoas que forem impactadas por esse conteúdo vai performar bem. Então, independente dos seguidores, o que realmente importa é a sua personalidade e seu storytelling. E o anti-Instagram nasce rápido, caótico, espontâneo, engraçado, imperfeito. O TikTok tinha tudo que faltava no Instagram. E aí, gente, essa estética da perfeição, ela desmorona e nasce a fase da autenticidade bruta. E lá em 2021 começou ali a crescer uma sementinha. Por quê? O mercado começou a se fragmentar. E depois de algum tempo veio o quê? O boom dos UGC Creators. Gente, depois da pandemia, o mercado de influência, ele entra em reorganização. Então o UGC cresce aceleradamente, relatórios mostram que o número de criadores de UGC cresceu quase 100% em um ano. E as marcas procuram conteúdo de baixo custo, variedade, espontaneidade e volume. Então quer dizer, o UGC, ele não substitui as influenciadoras, mas ocupa um espaço que antes era só delas. E o que acaba acontecendo com isso? Influenciadoras sem diferenciação perdem espaço. Sem narrativa, sem tese, sem análise, o conteúdo se torna commodity. E o que acontece? As influenciadoras medianas, elas são extremamente afetadas. E calma que a gente já vai chegar no futuro da influência. A audiência acaba mudando, então pesquisas mostram que tem um aumento no ceticismo com conteúdo patrocinado, diminuição no impacto da estética perfeita, valorização da personalidade, de profundidade e busca por análise, não só por imagem. Então quer dizer, as pessoas estão sedentas de terem muito mais do que só uma mulher, um homem bonito ali na tela. E sabe o mais legal de se observar, gente? Ao contrário do que muitos
pensam, a Creator Economy, ela não encolhe, tá? Ela só cresce. Inclusive, estudos estimam que o valor global hoje da Creator Economy está acima de 200 bilhões de dólares, com projeções de chegar perto de 500 bilhões até o final da década, ou seja, a influência não acabou. Mas a forma superficial de influenciar, sim. A mudança no mercado, gente, não afeta apenas as influenciadoras. Ela transforma também o consumidor. Relatórios de varejo recentes mostram que o comprador de 2024 e 2025 é mais racional, menos impulsivo, mais estratégico e menos tolerante a erro. E no final do ano, esse comportamento ele fica cada vez mais evidente. Por quê? Porque todo mundo tem medo de dar presente errado. Tem rejeição ao caos, aquele caos de shopping. Busca por funcionalidade, valorização de tecnologia e durabilidade e a preferência por decisões práticas e estratégicas. E é aqui que surge um exemplo claro dessa mudança, a Insider. A marca sintetiza o que a gente fala de consumo inteligente. E, inclusive, durante dezembro, a Insider está oferecendo até 30% off com o meu cupom mais os descontos no site, 20% de cashback e kits presenteáveis que eliminam a possibilidade do erro. E esse modelo conversa diretamente com o comportamento que a gente prioriza hoje, buscando roupas que sejam funcionais, que tenham tecnologia têxtil, que tenham durabilidade, conveniência, rapidez e ausência de estresse. Então, gente, já para tudo que você está fazendo, já clica na minha descrição e também nos meus comentários, vai lá, use o meu cupom Marcela para comprar os seus presentes, se auto-presentear nesse final de ano, comprar os presentes de quem você ama. Já comprei todos os presentes da minha família no site da Insider. Tem peças maravilhosas, extremamente versáteis e que vão do dia à noite muito facilmente. Vou dar foco a alguns dos meus produtos favoritos e vou colocar aqui na tela para vocês. Perfect Top, que é a melhor regata que existe no mundo, que eu tenho todas as cores, eu uso e abuso deste produto que eu amo. Também a camisa Future Reform, que é uma das minhas camisas favoritas que eu uso diariamente. O Skin Cropped, que é este meu top que eu estou hoje, que tem várias cores surreais de lindas e ele é muito versátil. E claro, as lingeries em geral, que não dá pra citar, gente. Todas as minhas calcinhas são Insider, elas são maravilhosas. Enfim, vai lá correndo e faça as compras que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Depois de entender todo esse contexto, fica claro que o que morreu não foi a influenciadora em si. O que morreu foi a influência vazia. Então o que morreu? A estética sem profundidade que ninguém aguenta mais. A publi genérica que tem aquela cara de publicidade que a pessoa odeia o produto e mesmo assim fala dele. Um look sem leitura nenhuma, é só um copy-paste ali do Pinterest ou de alguma tendência que tá super em alta no TikTok. O conteúdo que ele é feito por obrigação, não tem nenhuma alma por trás. A fórmula pronta e o mais importante, gente, o lifestyle fabricado, que só muda o rostinho, mas as vidas são exatamente iguais. E o que o público quer então, Má? Qual que é o futuro da influência? Gente, o público quer leitura de mundo, o público quer visão, quer autenticidade, quer análise, quer sentimento, quer narrativa, quer sentido das coisas. Porque a estética, ela continua importante, gente. Todos nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que o mundo é imagético, a gente quer ver coisas bonitas na nossa frente. Mas ela sozinha não é suficiente. Por quê? Porque o intelecto e a imagem precisam caminhar juntos. As pessoas hoje, gente, os dados comprovam, inclusive se vocês quiserem eu trago um vídeo só sobre isso, por que as grandes influenciadoras e várias influenciadoras estão voltando pro YouTube, que, gente, o YouTube é o futuro e eu sempre falei isso, tanto que todo mundo falava assim, Marcela, deixa o YouTube de lado, vai focar no TikTok e em outras redes sociais, e eu nunca deixei, e agora somos quase 300 mil inscritos. Hoje, apenas com o YouTube, eu consigo pagar todas as minhas contas das empresas, todos os meus funcionários, eles saem de todo o dinheiro que eu ganho do YouTube. O YouTube me traz muitas publicidades, me traz muitos leads, minha comunidade, que ela é tão engajada, vem do YouTube. Por quê? Porque aqui, gente, é uma enciclopédia de moda. Eu me dou muito pra vocês. Eu sei que vocês têm esse sentimento de troca comigo, porque quando eu encontro um de vocês na rua, vocês choram, me abraçam, a gente troca, a gente fala que se ama, e isso é mágico, e isso não tem em nenhuma outra rede social. Então vamos fazer assim, se você quer ser influenciador, ou quer trabalhar no mercado, ou já trabalha no mercado, já pega o seu caderninho, que eu fiz uma lista aqui do futuro da influência, como que eu visualizo a influência nesses últimos 5 anos da década, né, até 2030. Então vamos lá. Nos próximos anos, a influência será marcada por um novo tipo de influenciador. Então, primeiro, a criadora analista, que é metade moda, metade comportamento, metade estética, metade cultura. Vulgo, euzinho. Inclusive, me siga nas minhas redes sociais, gente, que é Marcela Carras, todas elas, Instagram, TikTok, que lá já tenho muita imagem, tenho muito comportamento também. A gente faz vários vídeos de comportamentos bem diferentes aqui do YouTube. Segundo, conteúdos densos, profundos e narrativos. Vídeos longos voltam como referência
referência de autoridade. Como eu falei, vou entrar nesse tópico bem mais forte num vídeo falando só sobre YouTube futuro de moda. Identidade como diferencial competitivo. Então, o que conecta não vai ser só um look, se o look é de marca, caro, nada disso. Mas qual que foi o raciocínio por trás dele? Por que você está usando ele? De onde foram suas referências? Isso vai contar demais. 4. Microculturas dominam o desejo. Então, menos de tendências globais. Gente, eu venho falando isso há anos. Quem é Marcela de verdade vai saber quantas vezes já não falei nesse canal que as tendências estão indo, assim, no ralo. E eu não tô falando que não vai mais ter tendência de moda, que, gente, o mundo precisa de tendências de moda, que tendência é comportamento. Mas pode ver, não tá tendo igual tava antes. Ah, essa tendência de beauty do momento, essa tendência não sei o que, essa estética que cada mês era uma coisa. Não, a gente tá voltando para as coleções em si. Então teremos mais códigos específicos, estilos próprios, nichos fortes e não algo tão globalizado e padronizado por todos os criadores de conteúdo. A moda como leitura e não fantasia. Então a roupa, ela deixa de ser o centro de que todo mundo move aquilo. E a interpretação, ela vira o valor. Então a influenciadora do futuro, ela não é um outdoor ambulante que tá lá usando a roupa do cabeça aos pés da marca X e Y, que ela tem o X e o Y, não é isso. É uma lente através da qual o público entende o mundo, porque moda é comportamento. E a moda, ela é a soma de todos os pontos que nós temos em volta do mundo. Então, do cinema, da arquitetura, da política, da sociologia, de tudo, gente. A moda é o resultado de todas essas somas. Então, sim, não basta você ter um baita look. E sim, o que esse look diz sobre hoje, da moda, do comportamento, da história, de tudo. Então, qual que é a conclusão? Vamos voltar para a pergunta lá do início. As influenciadoras acabaram? A resposta é simples. Não! O que acabou ou acabará é a superficialidade. A influência, ela não morreu. Ela amadureceu. Ela se tornou mais complexa, mais exigente, mais intelectual, mais cultural e mais comportamental. E quem entender isso vai crescer e quem não desaparecerá. A pergunta não é se a influência acabou. A pergunta é: quem realmente está preparada para esse novo passo, para essa nova era da influência? E aí, meus amores, gostaram desse vídeo? Ai, eu tava louca pra trazer essa pauta pra vocês, que muitos de vocês estão me mandando, por que as influenciadoras estão voltando pro CLT? Eu não tô entendendo nada. Eu falei, calma, vou fazer uma análise comportamental. E aqui é muito bom que a gente coloca vários pontos no i, a gente traz história, a gente traz contexto, comportamento, e a gente consegue ter uma visão geral de mundo e entender o que tá rolando, qual que é o futuro, como que eu posso me adaptar a essa nova onda de influência ou dessa era digital, que no final das contas, gente, todos nós somos influenciadores hoje, né? A gente depende de ter nosso celular e nos mostrar. Então é isso, meus amores, espero que tenham gostado muito desse vídeo, assim como eu amei fazer pra vocês. Deem muito like aqui embaixo, me ajuda muito. Dá hype nesse vídeo. Inclusive, eu quero ver, gente, se eu tô no top assistidos do ano de vocês. Postem lá no Instagram que eu tô amando vários top 1s. Tem fã que assistiu mais de 150 vídeos esse ano. Então eu sei que os Marcelas são fortes. Então muito obrigada por tudo. Já se inscreve aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos. Já dá hype, já comenta. Já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, todas elas. Instagram, TikTok. E claro, gente, já posta esse vídeo nos seus stories para cada vez mais aumentarmos a nossa comunidade de moda e termos mais gostosas e inteligentes nesse Brasil. Obrigada por tudo. Um beijo. Tchau!